Tá começando mais um podcast Biblioteca de Avós. Aqui as histórias nunca têm fim. Estamos aqui com uma convidada especial, a Tatiane. Tatiane, o que você mais gosta de fazer? Ultimamente a gente trabalha bastante, mas passear com a família, acredito que eu prefiro. Para quais lugares você gostaria de ir? Que eu gostaria de ir? Ai, queria fazer uma viagem. Para qual lugar específico? Búzios. Quando você era criança, o que você mais gostava de fazer? Brincar com os meus amigos, com certeza. Qual tipo de filme você mais gosta de assistir? Romântico. Por quê? Eu acho que tem mais emoção, a gente sente mais. Prefiro de ação, é melhor. Você prefere ação? Uhum. Gosto de guerra também. Você assiste algum esporte? Muito raro. Qual você assiste? Quando eu assisto é futebol mesmo. Torce pra algum time? Flamengo. Aí sim. Quando você estudava, qual que era a sua matéria favorita? História. Por quê? Porque contava histórias do passado, o que acontecia num país, em outros países. Eu acho interessante a história. Qual é a sua brincadeira favorita? Minha brincadeira? É. A dedonha. Baralho. Eu nunca joguei baralho. Nunca jogou? Joga, que é legal. E em que hospital você nasceu? Boa Esperança, no Hospital Padre Olívio, E onde fica localizado esse hospital? em Jaciguá, Vargem Alta. Qual é o seu nome completo? É Tatiane de Lima Patucci, Quantos anos você tem? 36 anos. Quantos netos você tem? Eu tenho uma neta, Qual o nome? Alana. Ela tem quantos anos? Ela tem 11 meses. Nasceu tem pouco tempo. Nasceu tem pouco tempo, já vai fazer um ano. Você já imaginava ser avó com essa idade? Não, nunca imaginei. Você tá gostando de ser avó? Tô gostando, tô curtindo. Como é? Cara, não sei explicar bem, mas é uma sensação diferente de filho. Você tem filho, você tem aquela responsabilidade de filho. Você tem um neto, você tem a responsabilidade de ser avó. Porém, assim, você tem uma responsabilidade e ao mesmo tempo ela não é só sua. Mas é muito legal. Tô gostando, tô curtindo. Você já dirigiu algum automóvel? Sim, Qual? carro, moto. Qual você mais se sentiu seguro? No carro, com certeza. Com quem que você é casado? Sou casada com Vitor Zecchini. Há quanto tempo você mora aqui em Castelinho? Acredito que 22 anos. Como era antigamente aqui? Era diferente. Tinha menos casas, não tinha posto de gasolina, o asfalto era diferente. Então Até você, as plantações. então você viveu a Revolução de Castelinho, né? Sim, um pouco sim. Você pode contar uma história da sua vida pra nós? Quando você era criança? Então, a gente sempre morou na roça. As coisas eram mais difíceis. Vou contar a história da minha época de escola, por exemplo. Hoje, eu vejo que assim, tem muita facilidade para vocês que estudam, a escola é mais perto, tem ônibus, tem Kombi. Quando eu estudava, eu morei aqui no Ardisson até 10 anos e a escola era pertinho. Mas quando eu fui morar em São Vicente, eu morei 4 anos em São Vicente, pertence a Cachoeiro. Lá as coisas eram mais difíceis, porque era longe da escola. Eu estudava em Conduru. A gente saía de casa às 5h20 da manhã, todos os dias. Chegava em casa 1h, quando o ônibus não quebrava. Quando quebrava, era umas 4 horas. E a gente não tinha dinheiro naquela época. E por ser longe, a gente chegava com fome. O ônibus quebrava praticamente toda semana. Quando chovia, o transporte não ia buscar a gente. Hoje eu vejo assim que a facilidade, até mesmo lá onde eu morava, ficou muito melhor. Muito melhor. Qual conselho você dá para os jovens de hoje em dia sobre a escola? Estuda com muita responsabilidade. Você conseguiu estudar todos os anos? Eu terminei o ensino médio. Como que você conheceu o Vitor? Então, eu conheci ele, na verdade já conheci ele, que eu morava aqui, e ele trabalhava na padaria. Aí assim, eu já conhecia, mas não conversava. Aí um dia a gente foi no mesmo aniversário, aí a gente começou a conversar, e dali pra frente... Como foi o casamento? Então, a gente não é casado no papel, sim. a gente tem uma união estável. Ainda não teve cerimônia. Você vai querer casar no papel? Eu acho que sim. Pra quando você tá planejando casar com ele no papel? Então, não tem uma data prevista ainda não. Tô esperando ele pedir, né? Já fica indireto. Você já tem algum sonho de antigamente? Então, eu sempre quis ter o meu próprio negócio e hoje eu tenho.
Graças a Deus, acredito que é um sonho realizado. Então, eu tenho um comércio de lanchonete e restaurante. Quando que vocês começaram a trabalhar com esse comércio de lanchonete? Em 2016. Fazer 10 anos ano que vem. 10 anos ano que vem. E deu certo? Graças a Deus, tá dando certo. Você tem algum sonho atualmente? Só ver meus filhos estudados, seguindo o caminho certo. O que você acha sobre o uso do telefone hoje em dia? Eu acho que as pessoas estão exagerando, principalmente os mais jovens. Porque antigamente, para você conversar com uma pessoa, para você ter um contato com ela, e eu sou ainda da época apesar de ter só 36 anos, mas eu sou da época da carta ainda. A gente mandava carta pelo correio para as pessoas. Se quisesse falar com uma pessoa que mora longe, tinha que ir até a casa dela. Às vezes a gente andava meia hora, 40 minutos só para dar um recado para a pessoa, porque eu sempre morei na roça e telefone era mais difícil mesmo. Telefone fixo, né? Principalmente quando eu morei lá em São Vicente. Lá era bem mais difícil mesmo. O celular foi aparecer muito tempo depois. Aí eu vejo que hoje o celular afasta muito as pessoas. Porque uma simples mensagem você conversa com uma pessoa que está lá em outro país. E antigamente não, antigamente era difícil mesmo. Dava aquela saudade da pessoa, sabe? Você sentia mais saudade. Hoje é chamada de vídeo, é ligação, você fica horas falando. Mas eu acho assim que o celular ele veio pro bem, mas afastou um pouco. Quais são as suas expectativas para as próximas gerações? Eu espero que eles consigam enxergar isso também. Essa questão de deixar mais a tecnologia de lado, não atrapalhando a vida, mas assim, deixar um pouco de lado e viver mais o momento, sabe? Abraçar, conversar. Porque às vezes você vai num restaurante, por exemplo, as pessoas estão tudo junto, mas se você perceber, elas não estão junto mesmo. Porque cada um está no celular, elas só estão ali presentes, mas não presentes um com o outro mesmo. Você pode deixar algum conselho para os jovens? Cuida da saúde, cuida da vida, segue o caminho da igreja, segue o caminho certo, não anda no caminho errado. Se sentir que está andando com pessoas erradas, se afasta e vive cada momento, cada passagem da vida, aproveita, porque enquanto você é jovem, a responsabilidade é uma, mas depois que você fica adulto, a responsabilidade é outra, totalmente diferente. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. É isso, galera. Espero que vocês também tenham gostado, tanto que a gente gostou de gravar. E é isso. Ficamos por aqui, até o próximo Biblioteca de Avós. Esse podcast foi produzido através de oficinas com alunos da EMEB João Domingos Fassarella. Wallace Anastácio, Gabriel Henrique Rodrigues, Stephanie Araújo, Vivian Calimã, Bianca Zecchini, Laisa Casagrande, Sabrina de Assis, Guilherme da Silva, Matheus Patucci, Laura Beatriz Lamberti, Heitor Calimã, Enzo Fassarella, Gustavo Casagrande, Robson Tinoco. Esse projeto foi aprovado no edital 08-2023, conteúdo digital. Realização: Tangerinas do Deserto Produções, Funcultura, Secretaria da Cultura, Governo do Estado do Espírito Santo.